e coloco em votação a ata da sessão anterior. Se não tiver nenhuma objeção, será considerado aprovado. Eu indago aos colegas, pode abrir a sessão, tá, Sabrina, por favor? Eu indago aos colegas se tem alguma observação sobre os processos que estão na pauta. Não tem? Então, nós temos hoje, então, uma sustentação oral, é o número 3 da pauta, processo número 3, página 2, um recurso administrativo, comarca de Jaciara, recorrente Valdir Jailton Alves Pereira, a doutora Clara Letícia Rodrigues Chaves. Boa tarde, doutora Clara. Boa tarde. Boa tarde. A doutora Clara vai falar em nome do recorrente. O ato recorrido é da lavra do eminente Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Nicomedes Domingos Borges, relatoria do eminente desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria, que tem a palavra, desembargador Fábio. Pois não, presidente. Aqui vou ao relatório, então. Trata-se de recurso administrativo interposto pelo servidor Valdir Jailton Alves Pereira, escrevente e suboficial da comarca de Jaciara, em face da decisão proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça, à época, que era o desembargador Quisleu Dias Maciel Filho, nos seguintes termos. Segundo pontuado no citado parecer do segundo juiz auxiliar, a decisão que rejeitou, naquele momento, o pedido do ora recorrente é respaldada na existência das supostas irregularidades apuradas no relatório 280 de 2015. No outro vértice, quanto à matéria de fundo, conforme assinalou o assessor de orientação e correção dessa corregedoria, percorridos os trâmites legais, restou comprovado nos autos a inexistência de substituto mais antigo em exercício no momento da declaração da vacância da serventiência judicial, que não seja parente do antigo delegatário, em conformidade com o disposto no artigo 2º, parágrafos 1º e 2º do provimento 77 de 2018 do CNJ, evento 126. Portanto, não há urgência na espécie. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal. Essa aqui é a decisão do corregedor. Nos autos dos PROADs números tais e tais, verificou-se a disputa pela titularidade do cartório de registro de imóveis, registro de títulos e documentos, civil de pessoas jurídicas e civil de pessoas naturais, interdições e tutelas da comarca de Jaciara. Com fulcro no artigo 5º, parágrafo 1º do provimento CNJ 77 de 2018, a Corregedoria-Geral de Justiça desta Corte designou a servidora Águida Luz Ferreira dos Santos para responder interinamente pelo cartório acima indicado, ao invés do recorrente, o senhor Valdir, filho do então titular da citada escrivania, o senhor Valdir Alves Pereira, ora falecido. E resignado no evento 2, páginas 21 a 34, o recorrente, antes de entrar ao mérito de sua indignação, esclareceu os fatos de forma cronológica, alegando que, primeiro, tomou posse como escrevente suboficial em 85 e atuou nos cartórios de registro de pessoas jurídicas, tendo também desempenhado funções no registro civil e imóveis a partir de 2002, até o falecimento do titular, Valdir Alves Pereira, em 14 de julho de 2016. Solicitou sua ratificação como respondente interino. Ele já era o suboficial, o qual lhe foi negada em outubro de 2016 pelo juiz da comarca de Jaciara, que, na mesma ocasião, designou a servidora Débora Patson Silva da Costa. Impugnou também a indicação de Débora, por ela ter sido demitida da respondência do cartório de registro de imóveis por irregularidades, em dezembro de 2011, razão pela qual insiste na revogação da portaria 8 de 2016. A portaria 10 de 2016 afastou a servidora Débora e indicou o servidor Bruno Henrique Nunes Pereira ao cargo multicitado, novamente em desrespeito ao seu direito prioritário. Muito embora Bruno não fosse bacharel em direito,
e possuísse 10 anos de experiência em serventia extrajudicial, razão pela qual sua indicação foi negada pelo Corregedor-Geral de Justiça. As portarias números 1 e 2 indicaram as servidoras Eliene Gomes Fonseca Silva e o Bruno para responderem pelo registro de imóveis e tabelionato de notas, respectivamente, sendo Eliene também não era bacharel em Direito, o que ocasionou nova negativa por parte da Corregedoria. E, ignorando o direito do recorrente, o juiz de Iaciara publicou o edital número 3 de 2020 para a seleção pública de candidatos à serventia extrajudicial de notas daquela cidade e a portaria 73 de 2020, indicando a servidora Águida Luz Ferreira dos Santos para responder pelo registro de imóveis. Nesse passo, o recorrente pretende revogar a portaria 73 de 2020, levantando os seguintes argumentos. Primeiro, a nomeação de Águida viola seu direito de assumir a respondência, nos termos do artigo 39, parágrafo 2º da Lei 8.935 de 94, por ele ser o substituto mais antigo. Segundo, o seu direito de responder pelo cartório extrajudicial é legítimo e advém da lei, que regulamenta o artigo 236, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal. O fato de não possuir bacharelado em Direito não lhe retira o direito, conforme o parágrafo 2º do artigo 15 da mesma lei mencionada. Quarto, possui mais de 30 anos de exercício das atividades notarial e registral. Por fim, questionou a validade do parágrafo 2º do artigo 2º do provimento 77 de 2018 do CNJ, informando que a situação, apesar de ser filho do antigo titular da escrivania extrajudicial, não configura nepotismo. Como esclarecido acima, o Corregedor-Geral, na época, o desembargador Quisleu Dias Maciel Filho, em juízo de retratação negativo, manteve a decisão outrora e remeteu os autos a esse órgão para apreciação do mencionado recurso administrativo. É o relatório, presidente. Desembargador Fábio. Pois não. O seguinte, antes de passar a palavra para a doutora Clara, primeiro, boa tarde, desembargador Luiz Cláudio, que entrou agora. Doutora Clara foi estagiária aqui, né, doutora Clara, no TJ, né? Seja bem-vinda aí, né? Agora como advogada. Obrigada. Então, desembargador Fábio, é o seguinte, eu só faço uma indagação antes de seguir. Olha bem, foi designada uma pessoa para responder pelo cartório. O cliente, cliente da doutora Clara, está questionando e querendo essa posição, querendo ser mantido, querendo ser designado, melhor dizendo. Eu pergunto a Vossa Excelência, e a Sabrina pode olhar nos autos aí, por favor, também, se a atual respondente foi chamada ao processo, porque, em tese, ela pode suportar os efeitos da decisão, em tese, né? Então, assim, dependendo da decisão do colegiado, porque é um colegiado, cabe depois recurso para o órgão especial, eventualmente, etc, etc. Desembargador Fábio, com a palavra. Presidente, pelo meu relatório aqui, eu não chamei. Isso, pelo relatório eu notei. Presidente, conferindo os autos também, ela não foi chamada aos autos. Não foi chamada, né? Certo. Eu acho que aí é prudente, né, desembargador Fábio, a gente tirar de pauta e chamar esta que está lá, né? Mas ao mesmo tempo, presidente, é porque esse tipo de situação é corriqueiro, né? O tribunal, assim, ele não tem êxito. Até eu gostaria, acho que ele é o mais capacitado. Mas o CNJ não permite, né? Não permite. É por isso também, assim, a minha ideia era, o ideal era ele. Para mim, ele é o melhor, é o mais antigo. Preenche todos, deve, com certeza, ser o melhor. Mas o CNJ... na linha do CNJ não tem jeito. O desembargador Quisleu acho que até gostaria também, mas não tem jeito. Mas aí, desembargador Fábio, como eu também, assim, claro, nós sabemos desse posicionamento
nosso, do colegiado e do CNJ, mas como é uma questão que pode, assim, é um colegiado, tem outro, e pode ainda ir, eventualmente, para outro órgão administrativo superior ainda a nosso, eu acho que seria prudente. Eu concordo, é prudente, sim. Vamos retirar, então, de pauta para eu chamar quem está respondendo atualmente. Entendeu, doutora Clara? Claro, perfeitamente. Concorda? Sim. Concordo. É melhor para a rigidez do processo, né, doutora? Eu acho que é para segurança de todos. Certo. Não, então fica assim, então, doutor desembargador Fábio. Desculpa não ter falado no início, mas eu fiquei esperando o relatório ser concluído, mas foi a tempo ainda. E aí fica retirado de pauta, então, a pedido do eminente relator para chamamento se quiser já, desembargador Fábio, já que conste da ata a determinação de Vossa Excelência para o chamamento, a intimação da respondente atual, Águida, né? O nome dela tem um nome completo aí, é a respondente atual do cartório de objeto aí da Águida Luz Ferreira dos Santos. Águida Luz Ferreira dos Santos. O eminente relator determinou a sua intimação para intervir nos autos e responder o presente recurso no prazo de 15 dias. Aí já, né, de 10 dias, né, porque é recurso administrativo, né? É recurso administrativo, sim, 10 dias, né? Viu, Sabrina? Já resolve, sim, tá? Muito obrigado, doutora Clara, muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Fábio. Muito obrigada, boa tarde. Então, dando sequência aqui, agora, o desembargador Luiz Cláudio agora está aí, né? Está firme aí. Boa tarde, desembargador Luiz Cláudio. Vossa Excelência. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Vossa Excelência é o relator, melhor dizendo, está com vista do número 1 da pauta de ata, um recurso administrativo, Aparecida de Goiânia, Maria Elias de Mello, recorrente, juiz de direito de Doutor Fora Comarca Aparecida de Goiânia, recorrido. Julgamento continua suspenso, com vista ao eminente desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, após voto do eminente relator, que refluiu do seu voto e de ofício declarou a prescrição administrativa e julgando prejudicado o recurso, aderindo assim ao posicionamento do desembargador Nicomedes Domingos Borges, que havia apresentado voto divergente na sessão do dia 18/7, no que foi acompanhado pelo desembargador Fernando de Castro Mesquita. Com a palavra, o desembargador Luiz Cláudio. O presidente e demais integrantes do colegiado, eu estou acompanhando sua excelência eminente relator na refluência que teve do voto anteriormente proferido, sem pressão, mas faça a justificativa para que não se passe a irreal ideia de que eu estaria modificando de uma posição que já professei neste colegiado quando de julgamentos dessa natureza. Aqui é um processo administrativo disciplinar que está tabeliando e sido punido por repreensão por fatos que não constituem crime. Fato é infração disciplinar pura. O que acontece é que a pena de repreensão ela prescreve em 3 anos. Entre o conhecimento do fato pela administração e a lavratura da portaria que interrompe a pressão, fluiu-se prazo de 1 ano e 10 meses, ou seja, mais da metade do prazo pressional. Editada a portaria, que é prazo, que é ato interruptivo da pressão, até o proferimento da sentença punitiva, e também ato interruptivo da pressão, a fluência se deu de um prazo de 1 ano, 8 meses e 6 dias, o que vale dizer superior à metade. Essa regra de metade e metade, ela estava prevista no artigo 322, parágrafo 3º, alterada posteriormente. Mas a regra estava inscrita quando do procedimento, por força da Lei 10.460 de 88. E
A regra que hoje prevalece diz que os processos administrativos iniciados anteriormente em vigência desta lei regerão pela legislação anterior, manda que se aplique a nova regra com efeito retroperante. Então, eu estou acolhendo essa pressão. Os julgamentos que aqui procedi, o caso célebre aqui lá de Itumbiara, que eu não dei pela pressão aplicando a regra, porque havia identificação de fato criminoso, era corrupção e crime contra a ordem tributária. Então, aplicou-se a regra do direito penal. E aqui é regra de direito administrativo pura. Por isso é que eu estou aplicando, como fez o nobre relator, também estou reconhecendo a extinção da punibilidade pela pressão. E é assim que vou. Então, o desembargador Luiz Cláudio, justificando o seu posicionamento e por que acompanha o eminente relator, também entendeu que ocorreu, nesse caso, a prescrição. Então, nesse caso aqui, então já julgaram o desembargador Fayad, né, que já foi o relator, o desembargador Nicomedes, o desembargador Fernando, o desembargador Fernando Mesquita. Aí agora, naquele início de julgamento, o desembargador, não consta aqui, agora é o desembargador Fábio, não consta o juiz certo, mas na sequência... Eu acho que iniciou antes de eu entrar no conselho, não? Foi, né? Eu acho. Certo. Certeza. Iniciado em 19 de setembro, isso, desembargador? Não, peraí. Conselho na sessão de 19... não consta, que 19 de setembro é hoje, não consta o dia que iniciou. O desembargador Fábio não vota porque não estava no início da votação. Isso. Então, desembargador Zacarias. Presidente, a fala do nosso colega aqui chegou truncada. E eu queria ver, Eduardo Luiz, foi exatamente na hora que Vossa Excelência falou a respeito daquele prazo, da metade do prazo, e eu não peguei essa parte aí, porque... Se o presidente, se for possível, eu gostaria então de repetir para elucidar aqui. Pois não, fica à vontade. É que no processo administrativo, quando há apenas por infração administrativa, o prazo é de 6 anos, a pressão, se é de punição com aposentadoria, ou a forma mais grave de punição. A lei dispõe expressamente 6 anos, quando punido com demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade respectivas multas, ou 3 anos, quanto às demais. Aqui é repreensão, então o prazo até aí eu entendi, foi a partir daí. Anos. Sim. E a lei 10.460 de 88 previa que prescreve ação disciplinar no prazo, aí vem lá, de 6 e de 3, interrompe a contagem do prazo prescricional, o ato de instalação do processo administrativo, recomeçando, a partir de então, o seu curso pela metade, desde que o prazo fluído já tenha sido igual ou superior à metade. Então, aqui, o prazo é de 3 anos, já tinha fluído 1 ano e 10 meses, vale dizer, mais da metade, instaurada a portaria e proferida a sentença ou a decisão punitiva, o prazo que desdobra ou desborda a partir do ato é de 1 ano e 8 meses, ou seja, mais da metade. Então, teríamos aqui a regra de fluência de metade, com prazo interruptivo, o prazo exigido para completar seria de superior à metade. Então, a data da instauração da portaria, já teria decorrido mais de metade do prazo, não é isso? Porque o fato é 2016. Aí fluem-se tantos anos e meses, baixa-se a portaria, interrompe o prazo. Exato.
influência de mais 1 ano e 8 meses, ou seja, superando mais da metade. Não, agora ficou claro. Eu também acompanho. Viu? Eu também acompanho o desembargador Gerson. Mesmo voto, senhor presidente. Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, prescrição, declarada a prescrição e prejudicado o recurso. Viu, desembargador Fayad? Aí fica assim, então, Vossa Excelência, o relator ficou resolvido assim. Pauta do dia, número 1, desembargador Gerson Santana Cinto é o relator, Santa Laura Construtora Limitada é o recorrente, um ato recorrido da presidência do tribunal. Desembargador Gerson, com a palavra. Eminentes pares, cuida-se de recurso administrativo interposto por Santa Laura Construtora Limitada nos autos de apresentação para pagamento do documento auxiliar da nota fiscal número 516, emitido pela empresa Santa Laura Construtora Limitada, no valor de R$ 123 mil, referente à execução de projetos executivos complementares, nos lotes 2 e 4 do edital de licitação 042-2021, que seria hidrossanitário e fundação. A Diretoria de Engenharia e Arquitetura notificou a empresa contratada, hora recorrente, para apresentar defesa acerca do atraso de 79 dias da entrega do serviço. Apresentada a defesa prévia, a empresa sustentou que a mora ocorreu em razão da revisão do projeto de arquitetura nos banheiros e cozinha, bem como demora na análise das revisões pela fiscalização e entrega da documentação da integração dos prédios no projeto de incêndio, dentre outros fatores. A divisão de engenharia apresentou parecer técnico acerca da análise da multa, no qual discorreu pormenorizadamente sobre os fundamentos da defesa prévia, sugerindo que se considerassem 53 dias de atraso em entrega dos projetos de instalações hidrossanitárias e planilha orçamentária efetivou-se em 9 de fevereiro, com 53 dias de atraso. Em complementação da instrução, a Diretoria de Engenharia e Arquitetura informou que a mora na entrega dos projetos resultou tendo em vista um atraso na perspectiva de início da obra de construção do prédio destinado aos tribunais do júri, acrescentando que não houve solicitação de dilação do prazo contratual pela contratada. E essa empresa, eminentes pares, foi notificada novamente a respeito da redução dos dias de atraso e não justificou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo de justiça, né, na aplicação da multa pelo atraso de 53 dias. Houve o recurso administrativo, o presidente do tribunal manteve o posicionamento da diretoria e então veio o recurso para o Conselho da Magistratura. E, na verdade, eu estou conhecendo, porém desprovendo esse recurso administrativo, mantendo a decisão da douta presidência do Tribunal de Justiça no sentido de aplicar a multa à Santa Laura Construtora Limitada no prazo pelo prazo de atraso de 53 dias na obra em que ela se comprometeu a efetivar. E é assim que estou julgando, senhor presidente, em rápidas palavras. Desembargador Gerson está votando no sentido do desprovimento do recurso para manter a multa imposta em decorrência do descumprimento desse contrato. Desembargador Nicomedes. Presidente, eu acompanho o relator. Certo. Desembargador Wilson Fayad. Também acompanho do outro relator, senhor presidente. Desembargador Fernando de Castro Mesquita. Igual voto, senhor presidente. Desembargador Fábio Cristóvão. Também acompanho. Desembargador Zacarias. Acompanho. Desembargador Luiz Cláudio. O relator, senhor. Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, recurso desprovido. 2, recurso administrativo com marca recorrente o doutor Sérgio Divino de Carvalho, em causa própria, recorrida é um ato da presidência do tribunal, a relatoria do eminente desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, que tem a palavra, desembargador Luiz.
Meu senhor presidente e demais integrantes do colegiado. Aqui o doutor Sérgio Divino, juiz aposentado, postulou pagamento ou conversão de licença-prêmio não gozada em reparação ou indenização. O tribunal indeferiu o pedido e agora o recurso. Alega que tem direito porque o seu ato de aposentação não se tornou perfeito, pronto e acabado, porque ainda pende de registro de contas do Estado. E esta providência é que perfeitiza o ato de aposentação. O que o presidente do tribunal, cujo ato sendo aqui questionado, apontou é que ele se aposentar ou for aposentado em 2013, quando ainda não havia a lei da licença-prêmio e com a possibilidade de conversão em espécie. Essa lei foi editada em 2018, que é a lei que estabeleceu isonomia com o Ministério Público e certos direitos. E a sua regulamentação se dera em 2020. Então, a aposentação, o ato administrativo de aposentação, o decreto, se dera em 2013, quando não havia esse direito. E ainda que tivesse, a contagem do prazo expressional seria quinquenal, e já estaríamos aí com um lapso temporal bem superior a este período. Se dera sob a regência dos direitos e vantagens da época. Como não existia previsão desta possibilidade, não se lhe reconhece o direito de receber, em caráter indenizatório, a licença-prêmio não gozada. E, por isso, eu entendo a decisão do Sua Excelência, do senhor presidente, e a jurisprudência do superior vai toda nessa direção. Eu vou me permitir aqui apenas a leitura de um rápido registro que está estimando o acórdão proferido no resto 729.520 de Sergipe, e traz a seguinte expressão: a legislação aplicável à aposentadoria é aquela vigente à época da implementação dos requisitos para a concessão do benefício ou do requerimento, salvo espécie federal em lei posterior, sua aplicação retroativa a fatos ocorridos anteriormente. Somente a hipótese. Ele aposentou-se quando não existia este benefício, a lei foi editada posteriormente, e aqui me permite áudio meu, que o presidente da época da lei, posteriormente a lei é da época do senador Gilberto, mas o presidente Walter ele indeferiu o benefício dizendo que não era aplicável. Houve recurso para o voto especial, a relatoria do senador Lábio, dele divergir e tornei do acordo reconhecendo a aplicabilidade do dispositivo para o gozo para a conversão da licença-prêmio não gozada em espécie, e a partir de então, se fora feito o pagamento, e depois vem até o ato da presidência que regulamentou em 2020. Mas fato é, e apenas para concluir, que quando ele aposentou, não existia esse direito. E o que vai lhe garantir o direito, pelo prazo, pela regra da legislação atual, o fato de não ter sido registrada ainda a aposentadoria no Tribunal de Contas do Estado. A regra para o benefício, ou para os direitos, ou para as vantagens, são aquelas regras que estavam vigentes à época do ato de aposentação. Por essa razão, eu deixo por ouvir. Esse computador aqui está me dando os erros. Mas eu faço um registro aqui de um fato singular. Eu nunca vi isso aqui, e há uma grande novidade, porque o presidente, ele colhe o pronunciamento da sua assessoria, e quando o pronunciamento é desfavorável ao magistrado requerente, ele estabelece uma angularidade entre o assessor, ou entre o pronunciamento do assessor e o requerente.
E aí ele faz um contraditório entre a sua própria assessoria e o interessado para depois deliberar. É um fato inusitado e até auspicioso, né? Então, assim se deu, porque a juíza auxiliar da presidência emite um parecer desfavorável, ele abre vista ao magistrado, o magistrado objeta o pronunciamento e, posteriormente, se pronuncia, no caso aqui, que o defendimento determina ou acolhe e defende. Então, com esses rápidos e acanhados registros, eu estou desprovendo o recurso administrativo. Desembargador Luiz Cláudio, isso aí é para levar ao extremo a possibilidade do interessado influenciar na decisão, né, para tentar ser uma decisão mais aprimorada. Eu sempre faço isso quando tem algum pedido de colegas ou servidores que em princípio, o parecer vem em sentido contrário, embora seja só um parecer, que não é vinculativo, logicamente, mas já aconteceu que o interessado trouxe elementos apontando que estava equivocado esse posicionamento do parecerista. E aí aprimorou a decisão, evitou recurso, etc. Mas obrigado aí pela colocação, consideração, desembargador Luiz Cláudio. Eu coloco em votação, então, desembargador Gerson. Eu acompanho, senhor presidente, inteiramente o relator. Desembargador Nicomedes. Com o relator. Desembargador Wilson Fayad. A lei é posterior à aposentação, acompanho, senhor. Desembargador Fernando Mesquita. Também acompanho, senhor presidente. Desembargador Fábio Cristóvão. Eu não quero participar desse julgamento, não, presidente. Sou muito amigo do Sérgio. Tá certo. Não, é um direito, por motivo de foro íntimo, então, consta, né, que o desembargador Fábio deixou de votar. Desembargador, porque aí, no caso, desembargador Fábio, seria impedimento, mas no caso aí pode ser por motivo de foro íntimo, né? Pode. Né? Desembargador Zacarias. Também acompanho, presidente. Então, por unanimidade de votos, recurso desprovido. A gente, lógico, né, colegas, que todos nós vamos ser aposentados um dia, se Deus quiser, vamos nos aposentar, né, se Deus quiser, mas a lei, né, é do tempo, né, não tem jeito, né, não estava em vigor, então, nosso ver, não tem jeito, e o colegiado também entendeu assim. Recurso desprovido nos termos do voto do eminente relator. Número 4, recurso administrativo, Mundial Refrigeração Eireli, ato da presidência, o atacato também, relatoria do desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria, que tem a palavra, desembargador Fábio. Aqui, presidente, a Eireli, ela recorre contra a decisão do presidente do Tribunal de Justiça, que manteve a decisão da diretoria-geral do Tribunal de Goiás, quanto à aplicação da multa de 10% sobre cada uma das parcelas do serviço em atraso na instalação. Desembargador Luiz Cláudio, qual que é o plural de ar-condicionado? Aparelhos de ar-condicionado, plural de ar-condicionado. Pode ser ares condicionados? Não, aparelhos de ar-condicionado. Tem que ser aparelhos de ar-condicionado. Porque a minha assessoria pôs ares condicionados e parece que é possível. Buenos Aires, né? Buenos Aires, né? Não, mas acho que é possível, viu? Por causa da preposição bateu aí. Mal, que eu pus aparelhos. Orfonicamente é horrível. É horrível. Então, é isso. Ele atrasa na instalação dos aparelhos de ar-condicionado e então a empresa, ela fala que ela ganhou a licitação, mas não conseguiu cumprir esse prazo. Alega a defesa que entregou os aparelhos, confessa que não conseguiu instalá-los porque faltou técnicos e produtos durante o período da pandemia, sofreu uma multa de 10%, isso gerou um montante de R$ 4.000, R$ 4.736,58. Ela pede, então, a exclusão da multa ou a redução. Eu, presidente, aqui nesse caso, eu estou provendo recurso. Eu sou muito mau administrador, eu estou achando que, assim, a justificativa da pandemia... deixa eu ler aqui a minha emenda, que eu achei que ela ficou boa. Recurso administrativo, compra de aparelhos de ar-condicionado pela administração pública, entrega do produto, atraso na instalação dos aparelhos,
aplicação da pena de multa decorrente da mora na instalação dos produtos, pandemia da Covid-19, filtragem hermenêutica constitucional, princípio da proporcionalidade, onerosidade excessiva, existência, exigência de equilíbrio econômico-financeiro, aplicação da multa relativizada, enriquecimento sem causa do contratante, observância dos postulados da função social e da boa-fé contratual, situação externa, improcedência da penalidade imposta à recorrente, recurso administrativo provido. O liame obrigacional firmado na órbita administrativa deve ser visto dentro da filtragem hermenêutica constitucional, evitando onerosidade excessiva. Artigo 478 do Código Civil. Com observância da teoria do diálogo das fontes normativas e interpretação sistêmica do ordenamento jurídico. Os direitos fundamentais possuem natureza poliédrica, prestando-se ao resguardo do agente na sua liberdade, direitos e garantias individuais, nas suas necessidades, direitos econômicos, sociais e culturais, e na sua preservação, direito à fraternidade e à solidariedade. No caso concreto, a imposição de multa decorrente do atraso na instalação dos aparelhos de ar-condicionado merece ser corrigida na órbita recursal administrativa, porque o período da pandemia da Covid-19 gerou evidente desequilíbrio contratual na avença firmada entre as partes contratantes. A revisão do avançado e da multa em razão da pandemia constitui decorrência lógica e automática, com observância dos princípios da boa-fé, função social do contrato, que devem ser averiguados com especial rigor nesses casos, para averiguar a onerosidade excessiva, como na situação em análise. Em caso evidente o enriquecimento ilícito, porque foram entregues os aparelhos com atraso na instalação deles em decorrência de desdobramentos da pandemia causada pela Covid e intempérie econômica, recurso administrativo conhecido e provido. Aqui, presidente, eu não quero ler o voto inteiro, mas eu acho que aconteceu isso, foi em setembro de 2020. E qual que é o valor da multa aí, Ismael? R$ 4 mil e pouco. Os aparelhos foram entregues, eles explicam isso, teve período de lockdown também. Achei que está razoável a gente excluir. E mas isso aí, vamos ver. Aí, só, colega do desembargador Fábio, assim, nós, como gestor, ou foi o desembargador Walter, nós temos apenas, pelo princípio da legalidade e de acordo com o parecer do diretor-geral, cumprir, mas nós não temos esse valor, assim, a gente não depende desse valor, logicamente, o valor é irrisório, logicamente, mas, assim, o colegiado é soberano, né? O colegiado é soberano, o desembargador Fábio fundamenta bem o seu ponto de vista, e eu vou, então, acolher os votos dos colegas do colegiado. O desembargador Fábio entendeu que, pela pandemia, justificou o atraso na entrega dos aparelhos de ar-condicionado que foram entregues depois. Desembargador Zacarias. Na realidade, foi a instalação. Exato, a instalação. Os aparelhos foram entregues na época, para instalar que houve esse atraso. Desembargador Fábio, ele fez algum pedido de prorrogação desse prazo para a instalação desse aparelho? Justificou o atraso? Ele justificou a falta de técnicos na época. Não, mas antes... Ele pediu... Antes de imposta a multa. Ele atrasou na instalação. Ele fez algum requerimento solicitando mais prazo para... Eu não sei, desembargador Zacarias, tem que reanalisar esse aspecto aí. Desembargador Zacarias está fazendo uma pergunta interessante, desembargador Fábio Cristóvão, porque eu já julguei recursos administrativos aqui por atraso de cumprimento de obrigação contratual de empresas que estavam prestando serviços aqui para a construção do Tribunal de Justiça. Na verdade, as obras continuaram. Não é? No mínimo, deveria haver este requerimento ou mesmo uma notificação ao Tribunal de Justiça ou ao setor de engenharia, ao meu sentir,
no sentido de eximir de qualquer obrigação posterior. Foi isso que eu decidi em recursos anteriores. Eu acho que é pertinente, sim, a indagação que está sendo feita pelo desembargador Zacarias nesse sentido. Aí, desembargador Zacarias, o senhor quer saber se foi... exatamente. Ele tinha um prazo determinado para cumprir o contrato. Está lá. Certo. Ele alegou problema de pandemia e tudo mais, mas ele teria que, antes aliás, a partir do momento que ele deixou de cumprir esse prazo, ele teria que, pelo menos, requerer uma extensão desse prazo, uma prorrogação desse prazo, para que ele pudesse cumprir o contrato e a administração iria se pronunciar, evidentemente, né? Analisando a justificativa dele. Agora, se não fez nenhum requerimento e somente após a aplicação da multa é que ele vem recorrer, aí é meio complicado. Não, presidente, então posso continuar, volta para mim, para eu poder responder isso para o desembargador Zacarias. Aí, o desembargador fala, Vossa Excelência fica com vista, então, dos autos, ou melhor, após o seu voto, tivemos as indagações e Vossa Excelência, então, até para que pudesse ter elementos para responder, ficou com vista dos autos, viu, desembargador Zacarias? Eu consulto os demais colegas, aí, nesse caso, os demais colegas já querem adiantar o voto ou esperam? Quarto, presidente. Eu quero só fazer um comentário. Obra pública, todo mundo sabe que o pagamento sempre atrasa. Quando acha um tomador de serviço, igual o Tribunal de Justiça, que solicita quando o dinheiro está em caixa e a pessoa pede a oportunidade de cumprir o prazo, de entregar de acordo com o que está avançado no edital, eu acho que é um relapso grande. E a gente sabe que esse pessoal de ar-condicionado, eles têm um histórico de atraso. Uma hora é o técnico, outra hora é o aparelho que não chegou. E nós acabamos de votar à unanimidade aplicando uma multa uma determinada empresa aí. Relatoria do Gerson, né? Isso. Agora, de repente, a gente flexibiliza na sequência, eu acho que fica contraditório, né? Acho que devemos adotar uma linha. Todo mundo sabe que o tribunal não atrasa, paga rigorosamente em dia. Até para dar um exemplo, né? Quem se propor a prestar serviço para o tribunal, fique sabendo que ou cumpre o prazo ou tem multa. Eu tenho esse posicionamento. Então, aí, desembargador Nicomedes, como o desembargador Zacarias pediu aquela informação, eu acredito que na minha decisão, na decisão da presidência, deve constar alguma coisa, desembargador Fábio, sobre o tema, e nos autos para trás, na diretoria geral, na manifestação, mas o eminente relator vai olhar direitinho, vai trazer as informações para o colegiado. Eu fico eu também não quero, por ser a decisão da presidência, até por uma questão de boa-fé processual, eu não vou falar nada mais, porque eu tinha que falar, deve estar na decisão. E, então, os desembargadores aguardam. Aí, desembargador Nicomedes, Vossa Excelência manifestou dessa forma, mas aí Vossa Excelência aguarda as informações. Vamos aguardar, até porque o voto do desembargador Fábio não está concluído, né? Vamos aguardar. Isso, certo. Então, fica o julgamento, embora iniciado, ficou suspenso com vista ao eminente relator. Viu? Vista ao eminente relator. Então, acabou aqui, terminou aqui os processos da pauta do dia. Eu indago se algum colega trouxe alguma coisa em mesa para julgamento, não tendo. Senhor presidente? Pois não. Não, é só para lembrar que na quinta-feira, às 9 horas, haverá o terceiro webinário do GEPENAC, Inteligência Artificial e Precedentes. É solicitar aos ilustres desembargadores que indiquem algum servidor para participar. É uma matéria nova, interessante. Sim. Está no portal do tribunal.
Sim, muito importante. E para nós mesmos, não é interessante, não? É só os